Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso para a proteção dos animais usados em ensino e pesquisa. Esse é um vídeo de apresentação do curso. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como o curso funciona, como o curso surgiu e dar as boas-vindas. Então, nós do Fórum Animal estamos muito felizes por estarmos realizando a 6ª edição desse curso. Nós temos tido sucesso, assim, no sentido de cumprir o objetivo que a gente tem com esse curso. Então, eu vou começar me apresentando, vocês vão me ver bastante ao longo do curso, então vou gastar um tempinho explicando quem sou eu. Bom, meu nome é Karen Capilé, eu sou médica veterinária e filósofa, sou doutora em bioética, recentemente terminei um pós-doutorado em bem-estar animal, com foco no funcionamento das comissões de ética no uso de animais. Já a gente volta um pouco nessa questão, né, das comissões de ética. Esse curso, ele surgiu da percepção de diversas pessoas envolvidas com a situação do uso de animais em pesquisa, que percebiam como era importante que as pessoas nas comissões de ética, os membros de comissão de ética, tivessem um pouco mais de preparo para exercer a função exigida nas comissões de ética. Então, como eu imagino que vocês saibam, né, no Brasil, toda instituição de ensino ou pesquisa que pretenda usar animais para qualquer atividade deve constituir uma comissão de ética no uso de animais. Essa comissão, ela tem a função primordial, né, dentre outras funções que vocês vão ver ao longo do curso, mas ela tem a função primordial de avaliar propostas de aulas ou pesquisas com animais. Então, os membros da comissão, eles precisam entender os projetos, ler os projetos, entender os projetos, discutir as questões éticas relacionadas à proposta, né, ao projeto ou proposta, e decidir se a solicitação de uso de animais para aquela finalidade, seja aula ou pesquisa, vai ser aceita, né? Se a solicitação vai ser aprovada, se o pesquisador ou o professor que está solicitando a licença para usar animais vai ter essa aprovação. Então, é uma função muito importante, muito relevante, determinante para o destino de diversos, né, de milhares de indivíduos sencientes, né, que são os animais usados em ensino ou pesquisa. Então, é uma função muito importante. E nós, no Fórum Animal, como a gente lida com esse assunto, né, como desde 2017 a gente vem participando de comissões de ética. As comissões de ética enviam convites para as organizações de proteção animal para que as organizações mandem representantes para atuar nas comissões de ética. Quem não está por dentro ainda dessa situação toda vai entender isso muito bem ao longo do curso, porque a gente vai explicar com pormenores como que funciona isso, essa questão da representação da Sociedade Protetora dos Animais nas comissões de ética. Mas enfim, então como nós do Fórum Animal vínhamos atuando como representantes em comissões de ética desde 2017, nós começamos a adquirir uma certa experiência com isso e perceber lacunas, né? E questões que eram importantes ser melhoradas. Então, como eu falei, esse curso resulta da reunião de várias pessoas, né, da percepção de várias pessoas, e eu me tornei uma catalisadora, digamos assim, dessa ideia. Então, eu conversava com outras pessoas, né, com outros veterinários, com outros filósofos, com outras pessoas da área do bem-estar animal, e nós percebíamos a importância de ter uma preparação para atuar nessas comissões, porque são discussões muito importantes, muito relevantes e também muito complexas. E a formação que a gente tem, né, na medicina veterinária, na biologia, em outras áreas biológicas que acabam tendo relação com o uso de animais em ensino ou pesquisa, não abarca essas questões, né? Então, no curso de biologia, no curso de medicina veterinária, a gente não vê
extensamente a questão de uma avaliação ética. O que é uma avaliação ética? Como fazer? Quais são os métodos usados na ética? Mesmo a legislação, né? Então, nós temos uma legislação bem específica sobre a questão do uso de animais. Então, são muitos detalhes e questões muito complexas. E uma das grandes complexidades desse assunto é que ele é muito multidisciplinar. Então, o uso de animais em ensino e pesquisa é um tema que envolve questões filosóficas, questões legais, legislativas, questões científicas. Então, é muito importante que exista um diálogo entre as áreas que são relevantes para esse assunto. E é isso que a gente tenta fazer nesse curso. Então, trouxe para vocês da onde o curso surgiu, por que ele surgiu, da percepção de uma lacuna de formação das pessoas que participam das comissões de ética. E o nosso objetivo inicial era principalmente atingir os representantes da Sociedade Protetora dos Animais, que era a parte com a qual a gente mais tinha contato. Então, eu, por exemplo, atuei como representante da Sociedade Protetora dos Animais em diversas CEUs e desde o começo eu percebi como era complexo. Mesmo eu que sou médica veterinária, então tenho uma formação científica, estou acostumada com revisão de periódicos, enfim, essa revisão mais científica. E, coincidentemente, tenho também uma formação em filosofia e estou acostumada com a ideia de avaliação ética, tenho bastante interesse e pesquisa e anos de estudo na área de ética. Mesmo para mim era muito difícil participar. Então, eu, conversando com outras pessoas, a gente percebeu como é necessário ter esse tipo de aprofundamento. São muitas coisas, na verdade, esse vídeo aqui era mais de apresentação, então eu não devo ficar entrando em muitos detalhes, porque a gente vai ter muito tempo para conversar. Mas, assim, só para trazer esse gostinho, assim, de como que esse curso nasce, qual que é digamos assim, a natureza desse curso. E, justamente por se tratar de uma questão complexa e multidisciplinar, vocês vão ver que os módulos, os núcleos de áreas que a gente dividiu são bem multidisciplinares também. Então, já entrando um pouco no funcionamento do curso. O curso é dividido em 8 semanas. Então, nessa primeira semana, é voltada para a ambientação de vocês na plataforma, entender o curso. Esse vídeo, por exemplo, de apresentação, está disponível, vai ficar disponível na primeira semana. A gente vai colocar conteúdos de explicação da plataforma, vocês vão ter por escrito também o plano do curso, o funcionamento do curso, as aulas. Então, essa primeira semana é para vocês entenderem e se ambientarem, tanto na plataforma quanto em relação à estrutura do curso, ao funcionamento do curso. E para a gente ir se conhecendo também. Então, vocês vão ver que lá na plataforma da UFPR aberta, existem espaços para fóruns de discussão e a gente acha muito importante usar esses espaços, porque ao longo das edições que nós fomos realizando, essa já é a sexta, a gente foi percebendo algumas coisas que são mais importantes, que funcionam melhor. E essa parte de discussão nos fóruns é muito importante. Então, eu vou dar essa dica que quando vocês tiverem questões, perguntas sobre o curso, principalmente sobre conteúdo, é muito interessante vocês colocarem nos fóruns, porque às vezes a pergunta que você tem é a mesma que outra pessoa tem. Então, a gente consegue otimizar melhor esse espaço. Então, fica essa sugestão para que quando vocês tiverem perguntas, vocês procurarem priorizar o uso dos fóruns na plataforma pública, que todos os outros alunos vão poder visualizar. Mas fica também aberto o canal para vocês falarem diretamente comigo. Eu vou ser a principal pessoa que vai estar cuidando, da disponibilização das aulas, da comunicação com vocês. Então, vocês vão ver, vocês já devem ter visto o meu e-mail várias vezes, no e-mail de
boas-vindas para os inscritos e tudo mais, mas de qualquer forma vai estar fácil, disponível. Vocês também podem me mandar mensagem direto pela plataforma do curso, tem um espacinho lá de mensagens. Se vocês forem explorando, né? Por isso que é legal essa primeira semana de ambientação, porque conforme vocês forem explorando a plataforma, vocês vão ver as ferramentas que tem umas coisas legais, tem uns joguinhos, e que pode ser alimentado por vocês mesmos. Então, tem um glossário, por exemplo, que fica aberto para vocês trazerem termos. Vocês podem pedir também para a gente colocar termos no glossário, enfim. Vale a pena dar uma explorada na plataforma para vocês verem o que é que tem lá para uso, né? Quem já está acostumado com essas plataformas de ensino à distância, talvez já tenha mais facilidade de usar as ferramentas, mas de qualquer forma vale a pena dar uma explorada. Então, nessa primeira semana é a ambientação, né? Para que vocês se ambientem e conheçam o curso. A segunda semana é sobre já começamos a entrar nos temas mesmo. Então, na segunda semana o tema é legislação. Então, como eu falei, a gente tem uma legislação bem específica para uso de animais em ensino e pesquisa e que dialoga com outras legislações que são para todos os animais. Então, é importante entender isso. A gente tem legislações no Brasil, né? A gente tem a Constituição Federal, a Lei 9605 contra crimes ambientais, que criminaliza a crueldade, que vale para todos os animais. Mas a gente tem também legislações e diretrizes específicas para o caso do ensino e pesquisa. Então, isso vai ficar bem explicadinho, as aulas são bem didáticas. A terceira semana, o assunto é ética, então é uma semana toda só sobre isso. A quarta semana é sobre substituição, né, daqueles 3 R, substituição, redução e refinamento. Então, a gente começa falando da substituição. É um dos focos do nosso curso, a substituição. É uma das coisas mais importantes, porque a gente traz o problema, a gente apresenta, né, vários materiais e fundamentação para todas as questões. Todas não, né? Para muitas questões. Mas a substituição, quando a gente entra na substituição, a gente começa também a trazer soluções. Não só o problema, mas também soluções. E grande parte da solução, né, para melhorar a situação dos animais usados em ensino e pesquisa é a substituição. É o caminho mais eficiente. E aí, no módulo seguinte, que eu já me perdi agora na conta, mas depois da substituição, acho que seria o quinto, o tema é redução. E, na sequência, o refinamento, né, ainda desses 3 R, substituição, redução e refinamento. E aí a gente tem um último módulo sobre proteção animal, que a gente tenta meio que trazer tudo que foi falado antes e aplicando mais a questão da proteção animal. E por fim, a gente tem um encerramento, uma semana de encerramento. Então, assim como a primeira semana é para ambientação, a última semana é para fechamentos, assim, né? Às vezes a pessoa ficou um pouco atrasada com as atividades, as tarefas. Então, a gente guarda essa última semana para tirar dúvidas, para fazer o que não deu tempo de fazer antes. Então, a estrutura é essa, né, das semanas. As aulas são gravadas, então todas as aulas vão ser disponibilizadas, a gente vai soltando as aulas conforme entra na semana daquele módulo, para ficar mais organizado, né, e para ter esse ritmo, assim, né, de semanas. Então, a cada semana a gente libera um novo módulo. Quando um novo módulo é liberado, o módulo anterior continua aberto. Então, se por acaso não deu tempo da pessoa fazer em uma semana, porque naquela semana ela estava mais ocupada, e na semana seguinte ela de repente consegue fazer um pouco da semana anterior, então isso fica a critério de vocês, como que vocês vão usar, né? Como vocês vão fazer as tarefas e cumprir o cronograma. Mas a liberação de cada módulo é a cada semana e os módulos que passaram não vão ser retirados, eles ficam lá. A gente tem lá na plataforma, vocês vão ver, né, direitinho, mas a gente tem os módulos e a gente tem um módulo especial também, chama módulo especial, onde a gente coloca
referências biográficas, materiais de apoio, a data das palestras, já vou falar das palestras, e outras coisas que sejam interessantes. Como os fóruns de discussão, a gente também sugere que eles fiquem relacionados ao tema daquele módulo. Então, por exemplo, no módulo 2, que é sobre legislação, é interessante que os fóruns sejam relacionados aos temas das aulas daquele módulo, para não ficar bagunça. E aí, no módulo especial, que é esse que eu tô falando, dá para fazer discussões de outros assuntos, de assuntos que sejam mais gerais, que não tenham a ver com nenhum módulo, ou que tenham a ver com todos os módulos, enfim. Temas mais anacrônicos, digamos assim, né? Anacrônicos em relação aos módulos. Então, nesse módulo especial, dá para fazer isso, dá para usar os fóruns para temas mais gerais e mais amplos. E agora falando das palestras. Então, nas outras edições, a gente tinha já essa prática de fazer rodas de conversa. Então, toda semana tinha uma roda de conversa. Nessa edição, a gente vai mudar um pouquinho esse modelo. Em vez de ser roda de conversas livres, como era antes, a gente vai ter palestras. E aí, depois da palestra, vai ter espaço para todo mundo perguntar, todo mundo falar. É interessante que vocês participem dessas palestras, né? Que vocês estejam lá sincronamente, né? Porque as aulas todas são assíncronas, né? São os vídeos gravados. Mas, se for possível, para quem puder, é muito interessante participar das palestras, que, né, depois vai ter esse espaço para debate, para perguntas, porque é uma forma da gente trocar ali sincronamente, né? E nesses momentos surgem questões muito interessantes. Então, a sugestão é que vocês participem sincronamente, mas quem não puder, quem não conseguir, vai poder acessar a gravação da palestra e do debate. Essa sempre é uma parte complexa, assim, né? Como eu falei para vocês, eu que estou à frente de tudo praticamente no curso, então eu meio que dou conta de tudo sozinha. Claro que o Fórum Animal apoia, a gente tem a equipe de comunicação que dá um suporte, mas o grosso, sim, acaba sendo eu. Então, essa parte de gravar, de conseguir gravar a palestra e depois disponibilizar na plataforma, pode ter um delayzinho, assim, né? Tipo, a palestra vai acontecer na quinta-feira e eu consigo subir para plataforma na sexta, alguma coisa assim. Mas é pra ser tranquilo. Só tô avisando, porque caso aconteça alguma coisa, vocês já estão avisados que pode ter uma demorazinha para disponibilização dessas palestras gravadas. Tá, eu falei como funciona o curso. Tá, então as aulas são gravadas, como eu falei, a avaliação. Nós temos exercícios, então todas as aulas têm exercícios correspondentes àquelas aulas, então cada módulo vai ter uma série de exercícios, que são questões que vocês vão responder na plataforma mesmo. E para que vocês obtenham o certificado do curso, é preciso ter pelo menos 70% de acerto no total de tarefas do curso. Vocês vão entender isso melhor conforme começarem a fazer, e tem, como eu falei, tem a explicação escrita de como funciona tudo, logo no primeiro módulo. Então, lá no primeiro módulo tem um íconezinho lá, uma parte que é de funcionamento do curso. Vocês podem entrar lá a qualquer momento e tudo isso que eu tô falando tá lá também. Até mais bem explicado, porque a ideia aqui é mais dar boas-vindas, apresentar, assim, o curso, mas as explicações detalhadas estão todas lá. Então, né, o sistema de avaliação funciona assim. Essas palestras que eu falei, então, elas vão acontecer todas as semanas, em geral nas quintas-feiras. Se a gente tiver algum problema com os convidados ou alguma questão de feriado, alguma coisa assim, a gente pode precisar trocar as datas. Mas, no geral, a princípio, é para ser toda quinta-feira, às 19 horas, das 19 às 20h30. Vocês vão poder... eu vou disponibilizar o link da sala para vocês entrarem e assistirem a palestra e depois interagirem com a gente.
As palestras, o tema das palestras também vai estar disponível no íconezinho lá de funcionamento do curso que eu falei que fica no primeiro módulo, e eu também vou colocar no módulo especial. Uma parte lá só sobre as palestras, para vocês verem quais vão ser os temas. Como eu falei, tá um pouco diferente dos anos anteriores e eu acho que tá muito legal. A gente escolhe, assim, com muito cuidado os convidados, então vai ter coisa muito interessante para vocês. E acho que para finalizar, a comunicação entre a gente, né? Como eu já falei, a gente recomenda que seja usada a plataforma para nossa comunicação, né? Os fóruns, a mensagem direta, mas vocês também podem me mandar e-mail a qualquer momento. Vocês devem ter visto escrito, eu vou falar aqui de novo, mas tem escrito em vários lugares. Meu e-mail é capilé@forumanimal.org. Então, que mais? Deixa eu ver. Bom, acho que é isso. Como eu falei, a gente está muito feliz por estar realizando mais uma edição desse curso. No ano passado a gente não fez nenhuma edição, porque tiveram muitas outras demandas, não deu para encaixar o curso. Então eu estava com saudade já do curso, né? Porque foi um ano inteiro sem. Nos anos anteriores, desde 2021, a gente estava fazendo todo ano. E teve um ano que a gente fez 2 edições. Esse ano a gente pretende fazer 2 edições também. E é isso, como eu falei, é um tema complexo. A gente tem pessoas de diferentes contextos, né? A gente tem tanto pesquisadores que usam animais, como pessoas que são da proteção animal. Enfim, a gente teve cerca de 650 inscritos. É normal que nem todas as pessoas que se inscrevem participem, então, né, a gente já espera isso. Mas a expectativa é que tenha bastante gente, né, e de contextos bem diferentes, bem variados. Tem várias coisas que eu tinha pensado em comentar, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, e uma delas é sobre a bioética. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Não sei, né, da experiência de vocês, se vocês conhecem bioética, mas a bioética é uma área de conhecimento que busca unir as questões científicas e as questões éticas, né, de forma bem grosseira. E isso é uma experiência bem rica, né, de ter esse tipo de olhar, de se questionar, da gente se perguntar, né, será que isso que eu tenho como uma verdade, como algo que é correto, será que eu passei por um crivo racional de justificação ética? Então a gente vai trazer muito isso também, essa perspectiva bioética de se basear sempre na ciência, de usar a ciência e usar a filosofia, a ética, para a gente avançar na produção de conhecimento, para que a gente tenha um conhecimento mais crítico, mais robusto, mais bem fundamentado e alinhado com as questões morais, né, as questões éticas do nosso tempo, que trazem muitos desafios, né, para a gente. A gente quer avançar. Nós do Fórum Animal somos muito pró-ciência, a gente trabalha muito com base na ciência, todas as nossas frentes de atuação contam com profissionais da medicina veterinária, da biologia, enfim. A gente se baseia muito no conhecimento científico, mas a gente sabe que a ciência também não tem justificativa para fazer qualquer coisa, então a gente precisa do conhecimento da ética também, para que essa ciência seja uma ciência justa, seja uma ciência alinhada com os valores contemporâneos, né? Com o avanço da ética animal, que a gente tem uma história da ética animal que hoje, né, a gente está no auge do conhecimento sobre as capacidades dos animais, sobre as nossas premissas morais, sobre as relações com os animais, enfim. Então é isso, bem-vindos, bem-vindas. Eu espero que vocês estejam animados e animadas e que a gente possa discutir bastante, que vocês venham abertos
com curiosidade, com interesse em desconstruir, talvez, e construir também. E é isso. A gente vai se ver muito e sejam bem-vindos e boa primeira semana de curso.